Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Gratidão pela prece, meu irmão João, pelos salmos, pela sua leitura, Manelzinho, muito obrigado. Hoje, agradecer ao irmão Antônio pelo convite, sempre me sinto muito honrado em ter essa oportunidade de aprender, né, porque, na verdade, a gente, quando expõe um determinado assunto, a gente aprende mais do que se estivesse sem essa necessidade, né? Hoje, dando continuidade à coletânea de preces espíritas, do capítulo 28, nós vamos tratar dos itens 69 e 70, que é prece por um criminoso. E, na verdade, a prece ela é dirigida a quem desencarnou, né? O criminoso que desencarnou. Mas também vamos colocar em nossa reflexão a questão do criminoso no nosso dia a dia, como a gente lida com isso no mundo de hoje. Vou fazer a leitura do prefácio, é um texto muito curto, tanto o texto do prefácio como também a prece, e aí trarei algumas reflexões depois do prefácio, que foi um texto de Adelino da Silveira, no livro dele, Momentos com Chico Xavier, uma reflexão espírita sobre a prece dos criminosos, né? E depois eu vou trazer aqui também para reflexão, acho que agrega uma reflexão e a leitura do item 14 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é amor ao próximo como a si mesmo, que é o título lá, esse mandamento que o Cristo nos trouxe de novo, quando ele veio, ele falou sobre isso, né, que todos os mandamentos se resumiriam, quando indagado, a esses dois mandamentos, que eram amar ao Pai sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a si mesmo. Então, esse capítulo, ele trata, e o item 14 desse capítulo, que eu vou trazer para a nossa reflexão, lá das instruções dos Espíritos, por Elizabeth de France. Manelzinho vai me ajudar aí na pronúncia, La Revue, 1862, né, Manelzinho? E eu acho que é um tema que merece muita reflexão, né? Eu acho que é das coisas mais difíceis que nós, enquanto espíritos ainda imperfeitos, podemos compreender e discernir sobre isso, é a questão do perdão, da dificuldade que todos nós temos. Isso aí aqui não tem, no momento, pelo menos nesse nível que eu estou, quem vem a dizer que é fácil, né, a gente perdoar alguém que cometeu um crime, e quando esse crime ele se volta com alguém que conhecemos, com algum familiar, então aí é que a revolta é enorme, né? Nós temos aqui, acho que a Jaque, não sei se a Jaque está participando, deixa eu ver, só dar uma olhadinha aqui. Tá não, mais crises, sim, tá? tá sim. Mas tá, Tá, a tá, Jaque tá, tá. tá, Tá sim. tá. Então, nós temos Cris e Jaque, né, que trabalham nessa área, e pode também nos trazer reflexões a respeito do tema da noite. Antes de começar, eu queria fazer algumas... nosso irmão Zé Maria, que já desencarnou, que foi, inclusive, acho que foi antes de Inácio, ele era o presidente lá do nosso grupo, né, do GESEB, e ele iniciou um trabalho que, inclusive, graças a Deus eu pude contribuir, que era distribuir o Livro dos Espíritos para os presidiários, né? Então, um trabalho eu considero bastante bacana, e eu sempre digo, hoje nessa reflexão, a gente compreende claramente, meu Deus, se os criminosos, né, eles tivessem o mínimo de conhecimento da doutrina espírita sobre a questão que a doutrina nos traz, sobre a vida futura, com certeza começariam a repensar muito dos seus atos e atitudes, né? Particularmente, eu tenho esse hábito, nas minhas preces matinais, nas minhas caminhadas, eu sempre inicio pelo agradecimento, então,
é agradecimento de tudo das coisas mais simples, como a respiração, como o cheiro, o olfato, coisas assim que, aliás, a gente tem que agradecer as coisas simples mesmo que Deus nos coloca diariamente, né? A saúde e tal. E eu sempre coloco, depois dos agradecimentos, nos pedidos, eu faço pouquíssimos para mim. Eu, na verdade, eu só peço força, né? Eu aprendi isso com a doutrina, disciplina, perseverança, né? Coisas para que eu possa colocar na minha vida os ensinamentos da doutrina e do Cristo e a prática efetiva disso, que é o que interessa para a gente, né? Não adianta ter o conhecimento, ter tudo e não praticá-los no nosso dia a dia. Não vai ter efeito algum. Talvez alguma melhoria, mas muito pouco. E eu sempre coloco nessas minhas preces pedir pelos irmãos, né, equivocados, né? Aliás, nas minhas vibrações também eu sempre gosto de colocar, e acho que quase todos aqui também, que eu acho de uma importância fundamental. São pessoas espíritos extremamente perturbados, com a ignorância, com a escuridão espiritual enorme, né? E acho que qualquer manifestação que façamos na busca deles se iluminarem, né? A cada um que a gente consiga atingir cada coração desse, será uma vitória já, né? E aí eu peço sempre pelos irmãos que estão no mundo do crime, da violência, do ódio, né, da vingança, da necessidade de vingança, por aqueles que cometem crimes absurdos contra a humanidade, como é o tráfico de drogas, o tráfico de armas, né, tráfico de pessoas, né, por aqueles que cometem crimes de ordem sexual, e a gente sabe que são inúmeros e diversos, né, com crianças, meu Deus, é uma coisa. E para aqueles também que estão encarcerados, né? Mas eu queria essa reflexão também, muito para a questão do criminoso no nosso dia a dia. E eu não sei, eu acredito isso à sorte, eu sempre tive esse pensamento de trazer uma reflexão para mim sobre essas pessoas que estão neste mundo de expiação, né? Porque o crime é um mundo de expiação terrível. A gente não vê nenhum irmão que adentra a determinadas situações e que não saia lá ou morto ou preso, e olhe que na prisão é morto, né? Então, Cris até pode falar também sobre um pouquinho disso. E eu já falei aqui, mas irmão Inácio sabe também, eu já fui gerente de banco, eu sempre tive uma benção muito grande, eu nunca fui assaltado, eu nunca tive uma arma, eu nunca tive alguma coisa. Já tive, que eu vou compartilhar com vocês, algumas coisas, como, por exemplo, a minha primeira gerência do Banco do Brasil foi na cidade de Lages, e Lages sempre foi uma cidade extremamente violenta com relação a isso, de assaltos, aliás, o interior como um todo, né? E teve um arrombamento da agência, e a gente tem uma metodologia de camuflar o dinheiro que tem na tesouraria. E nesse final de semana eu tinha feito faz parte das rotinas internas de segurança, e eu tinha camuflado esse dinheiro, e os ladrões arrombaram o cofre da agência, e quando eu cheguei na segunda-feira, eu morava em Natal, e na segunda de manhã, cheguei lá, tava as moedas todas espalhadas, porque no cofre só tinha moeda, ou seja, eles não levaram nada, né? Então foi só questão material. Quando, depois de Lages, que o banco me mandou para a Sul, eu também passei por uma situação em que acho que alguns aqui lembram, de um assalto que teve pesado na cidade de Macau, onde os assaltantes assaltaram todas as agências da cidade de Macau, um delegado foi morto, fizeram uma verdadeira arruaça na cidade de Macau. E isso eles iriam fazer na cidade de Lages, na cidade de Açu. Então eu passei uns 15 dias sendo monitorado de madrugada pela segurança do banco, onde eu tinha que fornecer senha, essas coisas todas. Isso é um comentário para dizer o quanto eu sou abençoado com relação a essas coisas, né? Graças a Deus. E não aconteceu em Açu, foi acontecer em Macau, porque eles desistiram de alguma forma de fazerem isso em Açu, até porque em Açu tem um batalhão da Polícia Militar que dificulta a ação deles, né? Mas toda a programação deles
porque a Sul, naquela região ali, é a maior agência do Brasil, naquela região ali do Alto Oeste, né? Do Alto Oeste, não, do Oeste, do Central Cabugi, que chama, né? E também eu tive 8 arrombamentos em minha casa, todas elas quando eu ia, Cris, para a Praia de Zumbi. Quando eu voltava, a casa estava arrombada. Mas nunca alguém me colocou nada de... Até que eu descobri, e aí eu também não tomei nenhuma providência, graças a Deus eles saíram daqui, que era um vizinho que toda vez que eu ia, viajava para a praia, ele tinha essa audácia de cometer essa coisa, mas graças a Deus, depois disso, nunca mais eu tive, graças a Deus. Então, assim, eu acho que a gente, só em pensar de coração verdadeiro nesses sofredores, esses irmãos tão sofredores, nós trazemos uma autoproteção divina para nós mesmos, né? Bom, o próprio Cristo, como eu falei, para mim é um dos atos de caridade e de perdão mais difíceis que são colocados para que a gente evolua, né? Jesus, em Lucas, e essa passagem eu acho muito importante para a nossa reflexão, Jesus, na passagem Lucas 23, 34, todos nós sabemos, conhecemos aqui, em sua crucificação, sendo maltratado, xingado, de todas as formas, como a gente sabe que a Bíblia nos traz, ele ergueu os olhos para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E todos rasgaram as vestes dele, né, lançaram noites, tal, diz a Bíblia, né? Essa declaração de Jesus, ela é extremamente séria, né? Pois nela se esconde uma terrível condenação, né? Por isso que essa reflexão desses irmãos tão sofredores que cometem, e nós estamos cheios, né? Para mim, um dos maiores criminosos são aqueles que roubam a merenda escolar, dinheiro para a saúde, e ficam livres, eu acho que a pena capital para esse pessoal deve ser muito terrível, né? Essa é a forma também que eu acredito que seja, porque para mim são os maiores criminosos, diferente daqueles que até assaltam a casa, determinadas coisas, esses são, e aí existem diversos crimes, não vamos detalhar sobre eles, né? Em Lucas também, em Mateus 23, 42, 43, que é nessa mesma passagem, ele nos fala, né? Jesus nos fala, um dos criminosos que estava sendo crucificado falou a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? E Jesus, com a sua sabedoria e conhecimento e santificação, Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por que é que eu fiz questão de falar sobre Jesus? Porque é através dele que nós temos que nos espelhar como cristãos, né? Então, essa reflexão, eu trago isso para que a gente, efetivamente, se nós quisermos seguir Jesus, nós temos que, volto a dizer, é uma situação, olha, se perdoar já alguém que fala mal da gente, que desagrada a gente, já é difícil. Você imagine aos criminosos, né, externar esse perdão a eles, e quando ele nos atinge, através de uma pessoa amiga, de um ente querido, tal, a gente sabe que isso nos causa uma verdadeira pesadelo para todos nós. Mas é importante que a gente reflita sobre essa necessidade da gente evoluirmos nisso. Bom, iniciando então o prefácio, o item 69, por um criminoso, e a prece por um criminoso, Kardec diz: se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque elas lhes são mais necessárias do que aquelas que viveram santamente, né? Ou seja, os criminosos necessitam muito mais, né, lógico, de orações, de nossa prece, do que aqueles que viveram de forma santa, de forma como manda as leis morais do Cristo, né? Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade, desconhecer a misericórdia de Deus, julgá-las inúteis quando o homem haja praticado tal ou tal erro, é prejulgar a justiça do Altíssimo. E aí
é, é autoexplicativo, pelo que eu já conversei com vocês, mas eu vou iniciar então com esses textos complementares aqui, que é uma reflexão, né, como eu falei para vocês, um texto de Adelino da Silveira, do livro Momentos com Chico Xavier, onde ele narra, ele foi um contemporâneo de Chico e de frequentar a sua casa, tal, e se quiserem pesquisar na internet vão ver diversas fotos dele com Chico, e ele inicia assim, nesse texto: Nossa irmã Maria José acercou-se do Chico Xavier, na ocasião que lhe contávamos os benefícios usufruídos pelos penitenciários do Distrito Federal com as visitas que eles vêm fazendo aos domingos pela manhã, alguns diretores da Federação Espírita Brasileira. Né, era feito por alguns diretores da Federação Espírita Brasileira a esse presídio no Distrito Federal. A conversão de muitos irmãos detentos à nossa doutrina tem sido permanente, isso ela falando, né, para Chico, segura e confortadora. No final, quase sempre, cabe a um dos presos, em meio do pranto e do arrependimento, orar agradecendo a Deus as graças recebidas. E nossa irmã, atenta aos nossos comentários, indaga do querido médium, né, indaga Chico Xavier. Se a prece representa um estado de alma pura, como poderá tê-lo o criminoso? Vale alguma coisa aos olhos de Deus a oração dos delinquentes? E aí, o prestativo servidor, Chico, né, em dia com os assuntos santos do Senhor, ajudado pelos seus esclarecidos mentores espirituais, justifica: a prece de um criminoso pode ser a de um irmão faltoso. Vale muito quando feita com arrependimento sincero. E aí, só um parentezinho, nós sabemos de que perante Deus, perante esses mistérios espirituais, divinos, se a gente não tiver o arrependimento sincero do coração, Deus passa despercebido por ele, porque nós não podemos fingir para nós mesmos, para todos, menos para Deus, né? Então, eu entendo também a compreensão de que a misericórdia divina, ela é tão extraordinária que eu erro. Me arrependi sinceramente, ele vai nos ajudar a nos reconstruirmos. Voltamos a errar, porque cometeu o mesmo erro, aí né, a gente já sabe que o sofrimento, as penas são dobradas. Mas voltar a errar, que todos nós somos vulneráveis a isso, em se arrependendo, teremos também a misericórdia dele. Então, nesse caso aqui, Chico nos fala exatamente disso, né? Vou repetir: a prece de um criminoso, por ser a de um irmão faltoso, vale muito quando feita com arrependimento sincero. Numa prisão acham-se encarnados e desencarnados, algozes e vítimas, ligados pelos laços do amor de Deus. E quando dentre eles um se mostra arrependido do mal que fez e ajoelhando a alma, ora ao Pai na linguagem do coração, na sinceridade e na humildade, com vontade de ressarcir suas faltas, uma surpresa aponta no íntimo dos outros colegas e todos acabam envolvidos na resposta do Criador, que é sempre algo de incentivo de seu amor e de suas bênçãos. Via de regra, depois de uma prece assim feita entre almas dormidas, fechadas, endurecidas no crime, algumas acordam para a realidade do roteiro cristão, sentindo os remorsos primeiros, dando os primeiros passos em prol de sua redenção. Então, é uma reflexão muito interessante. E aí eu trago a questão do capítulo 14, do item 14, do capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, né, essas instruções dos Espíritos, né, como eu falei por Elisabeth de France. E a reflexão, eu vou logo ler a reflexão e depois eu faço a leitura do texto, que eu acho mais compreensível, na minha opinião. A caridade é um ato de amor por excelência. E o amor é a primeira e a maior lei da natureza. A gente sabe que foi o Cristo que nos trouxe, né, isso. Conforme encontramos no Decálogo, recebido por Moisés, falado e exemplificado pelo Mestre Jesus em sua passagem de vida encarnada na Terra. E
reafirmando pelos Espíritos dentro da doutrina que esposam e trouxeram para nós, na codificação compilada por Allan Kardec, e trouxeram na codificação compilada por Allan Kardec. Estamos já de alguns anos para cá assistindo ao crescimento da violência, seja física ou moral, praticadas por um ou por vários indivíduos em comunhão criminosa, totalmente desajustados, agindo e vivendo no arrepio das leis de Deus, as quais regem o universo com imparcialidade. Como não poderia deixar de ser ante seu caráter divino. E o que fazer em meio a tudo isso? Cada qual possui o livre-arbítrio e deve escolher sua posição ante as agressões sofridas ou que chega a seu conhecimento. Sabedor de que só o amor pode vencer as vicissitudes que devemos fazer ou julgar o outro de acordo com o que desejamos seja feito conosco em idêntica situação e nos lembrando da semeadura divina do nosso plantio. Né? Repartindo, que eu gosto muito disso, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a vida nos mostra isso diariamente, seja nas nossas desgraças, de descuido do nosso corpo, da nossa saúde, seja com os nossos sentimentos externados que são alheios às leis morais do Cristo, a gente vai colher, né? Pode ser um dia o preço, a cobrança chega, né? A gente sabe disso, na doutrina não sabe. Para a nossa reflexão a respeito, transcrevemos, aí ele fala, texto encontrado em um Evangelho segundo, como eu falei, amar ao próximo como a si mesmo, item 14, instruções dos Espíritos. E aí, a irmã Elizabeth, ela nos coloca, a verdadeira caridade, isso está lá no livro dos no capítulo 11, item 14. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos. Se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois a maioria das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós, né, irmão Inácio? A quem muito será dado, a muito será cobrado, né? Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes. Desculpe aqui. Há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer, ignorais que há muitas, é um questionamento, ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Aquilo que eu falei para vocês, né? Para mim é um crime absurdo a questão do roubar a merenda escolar das crianças, né? Bom, a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto
Quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar da nossa presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie, a morte que lhe aflige. E aí, só um parênteses rápido, eu fico chocado quando eu recebo os vídeos de grupos de amigos que se julgam cristãos, mostrando fuzilamento, matando um criminoso, gente sendo morta, como se, eu digo, meu Deus, está longe do que o Cristo realmente veio nos colocar, né? Não é para a gente ficar adorando porque alguém morreu, foi assassinado, né? E aí eu faço essa reflexão com todos vocês, que eu acho que o momento é de quando os criminosos ainda estão aqui entre nós, é a nossa busca dessa redenção, né? Depois de desencarnarem, a gente sabe, né? A gente já tem o conhecimento de como serão tratados, né? Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamento-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhes o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Então, essa reflexão acho importante para que a gente volto a repetir aqui. Na minha imperfeição, ainda já avancei um pouquinho com relação a isso. Eu citei no início minhas orações, quando eu começo a pedir, eu começo pedindo pelos criminosos, né? Porque eu acho que a ignorância, a escuridão espiritual deles é que faz com que eles ainda estejam dessa forma, né? Então, cabe a nós orar. Eu digo sempre, se minha oração tocar o coração de um com arrependimento, e que se ele seja regenerado e transformado pelo amor do Cristo, meu Deus, que bênção, né? Cada um de nós conseguíssemos fazer né? Já seria um grande propósito, uma grande conquista. E, para finalizar e passar para vocês as reflexões, vou encerrar com a prece, né? No item 70, diz assim: Senhor, Deus de misericórdia, não repilas esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não isentou da tua, se o remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de ti e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos espíritos bons levar-lhes esperança e consolação, e inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações, mas numa nova existência, e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade dele. Então, meus irmãos, trago essa reflexão, agradeço mais uma vez, Antônio, a paciência de vocês, e passo a palavra para ti, Antônio, para que a gente dê continuidade nas nossas reflexões.